Fala, moçada! Então, hoje nós vamos continuar, né, com o nosso curso de eletricidade, tá? Hoje nós vamos falar dos processos de eletrização, né? O primeiro processo que eu quero te apresentar é o processo chamado eletrização por atrito. Gente, o nome diz tudo, tá? Eletrização por atrito. Por exemplo, se eu pego esse pincel e esfrego ele na minha roupa, estou atritando ele contra a minha roupa. Ou mesmo contra o quadro, estou atritando ele contra o quadro. Ou contra o meu cabelo, tá? Contra a minha pele, estou atritando, tá? Então esse é o processo eletrização por atrito. Bom, o que tem de mais externo no pincel, ou no meu cabelo, ou na minha roupa? O que tem de mais externo? O que de atomicamente falando, tem de mais externo? Elétrons. Então, quando eu esfrego uma superfície na outra, o que vai acontecer? Materiais distintos, ou seja, diferentes, quando você esfrega materiais distintos, o que acontece? Elétrons de um saltam para o outro. Tá? Bom, se elétrons de um saltam para o outro, eu sempre vou ter um perdendo elétrons e outro o quê? Ganhando elétrons. Nós já vimos isso, tá? Quando um corpo perde elétrons ou ganha elétrons, ele fica um corpo o quê? Eletrizado. Então ele se eletriza, ok? Legal. Então, ó, assim ambos são eletrizados. Obviamente, o corpo que perdeu elétrons, lembra, o próton não sai do núcleo. O corpo que perdeu elétrons fica eletrizado o quê? A gente viu na última aula. Positivamente, porque ele fica com falta de elétrons. E o que recebeu elétrons? Ele fica com excesso de elétrons. Aí ele fica eletrizado o quê? Negativamente. Bom, em cima disso que eu falei, presta atenção aqui, ó. Guarda isso. Eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os corpos sempre vão ter cargas de sinais o quê? Opostos. Óbvio. Se um perde elétron, o outro ganha, o que perde fica positivo e o que ganha fica o quê? Negativo. Tudo bem? Então, guarda isso. Na eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com sinais o quê? Opostos. Legal? Uma observação. E se eu atritar materiais iguais, gente? Ó, se eu pegar os dois pincéis, eles são de mesmo material. Se eu atritar os dois, o que acontece? Eles não se eletrizam. Por que eles não se eletrizam? Justamente por esse motivo. Eles são de mesmo material. Para que haja eletrização, os materiais têm que ser o quê? Diferentes. Por quê? Isso depende da eletroafinidade do material. Se ele tem mais possibilidade de ganhar ou de perder elétrons. E esta eletroafinidade, né, que é a possibilidade de ganhar mais ou menos, gerou até a construção de um negócio chamado série triboelétrica. O que é essa série triboelétrica? Gente, é uma série de elementos, isso é infinito. Eu destaquei alguns aqui, ó. Eu destaquei alguns, tá? Mas tem tudo, né? Pele de coelho, eu posso colocar aqui, né, o vidro está aqui, o cabelo humano, né? Pode colocar, sei lá, algodão, né? Acho que eu não coloquei aqui, e, enfim, areia, qualquer substância, qualquer coisa que você pensar, ela vai entrar na série triboelétrica. Você precisa decorar isso? Óbvio que não. O que você precisa saber? Que às vezes se cobra da série triboelétrica. O cara tem que te dar a série triboelétrica. E em dando a série triboelétrica, se for em prova, ele não vai te mostrar essas setinhas não, tá? Ele não vai te mostrar essas setinhas não. O que significa essas setinhas? O que significa elas é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Para cima positivo, para baixo o quê? Negativo. Então qualquer dois elementos dessa série que a gente atritar, quem tiver para cima fica positivo, quem tiver abaixo fica o quê? Negativo. Por exemplo, pele humana e couro. A pele humana seca fica o quê? Positivo e o couro o quê? Negativo. Já o couro e a lã, o que acontece? O couro fica positivo e a lã o quê? Negativo. Curiosidade. Se eu atritar
couro e cabelo humano, né? O couro fica positivo, o cabelo humano negativo. Tudo bem? Agora, onde é mais fácil ocorrer, onde ocorre uma eletrização mais intensa? Entre couro e cabelo ou entre cabelo e vinil? Né? Onde ocorre a eletrização mais intensa? Ah, entre cabelo e vinil. Por quê? Porque a distância entre eles está maior. Tudo bem? Então, quanto maior a distância na série triboelétrica, mais intenso vai ser o processo de eletrização. Beleza? Ok. Então, agora eu vou falar para vocês de carga elétrica, né, e do segundo processo de eletrização, que é o chamado eletrização por contato. Só um segundo. Então, gente, o que quer dizer quantidade de carga elétrica? Nome de estudo, tá? A quantidade de carga que um determinado corpo possui. Por exemplo, atritei o pincel aqui e eletrizei ele, tá? Vamos supor que o pincel perdeu elétrons e o tecido da minha camisa ganhou elétrons. Então o pincel ficou positivo, que perdeu, e a camiseta ficou negativa. Bom, mas é óbvio, né, guardada a conservação de cargas elétricas, o número de elétrons que o pincel perdeu foi para onde? Foi para a camiseta ganhou. Então, qual a carga do pincel? A quantidade de carga elétrica que o pincel adquiriu pode ser medida por essa expressão, Q igual a mais ou menos NE. Quem é o E, gente? É a chamada carga elementar. O que é a carga elementar? É a menor quantidade de carga que existe. Mas, professor, eu ouvi falar que tem cargas menores que a carga do elétron. Quais? Ah, um tal de quark. Sim, mas veja, nós estamos aqui no campo da física clássica, tá? Da física clássica. A física moderna, por volta dos anos 60, né? 1964, 65, por ali, que foram descobertas essas partículas, tá? Os quarks, que são uma espécie, os quarks formam hadrons. E esses hadrons, né? Os hadrons mais famosos são os prótons e nêutrons, por exemplo, tá? Então, tipos de quarks formam vários tipos de hadrons. E tem 6 tipos de quark, tá? Particularmente os quarks chamados up e down dão origem aos prótons e aos nêutrons, ok? Tem outras subpartículas, leptons, gluons, muons, mas isso não é o campo de estudo da física clássica, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Ou seja, antes de 1960, ou seja, cara, 60 anos aí para trás, né? Pouco tempo, né? Isso no campo de estudo é quase nada. A carga do elétron era a menor carga que se admitia existir. E essa é o que a gente estuda. Então, qual é a menor carga elétrica que existe? É a carga elementar. E esta carga elementar, ela é a carga tanto do elétron quanto do próton, tá? Tanto o próton quanto o elétron, eles têm a mesma carga, apesar da massa do próton ser muito, muito, muito maior que a do elétron. Mas isso não é assunto para a gente preocupar agora, tudo bem? Então, o que acontece? É o valor da carga elementar, tá? Essa carga elementar tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Este C aqui, tá? É homenagem a um sujeito chamado Charles, né? O Charles Augustin Coulomb, tá? O Coulomb, como a gente fala, ele foi um dos cientistas que mais estudou as interações elétricas, né? Por exemplo, daqui a uns dias nós vamos ver a lei de Coulomb, a lei que mostra a atração, a força que mede a atração elétrica entre cargas pontiformes, tá? E também a lei que rege o campo elétrico, né? A região de influência gerada por cargas, por corpos eletrizados, né? Uma curiosidade bem legal
é que a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, foi descoberta por quem? Adivinha? Aí, obviamente, você vai pensar, uai, se é o Coulomb que estudou, foi ele que descobriu. Não, foi um outro cientista chamado Millikan, tá? Todos nós, né, eu na minha faculdade, eu fiz, né, faculdade aqui em Goiânia mesmo, né? Lá no laboratório a gente tem um experimento, né, da gota de óleo de Millikan que a gente faz no laboratório, né? Que é para calcular a carga elementar, tá? E esse problema ele aparece aí nos livros, né, nos livros mais clássicos, já apareceu em alguns vestibulares, que é o experimento de Millikan, né? Foi o cara que descobriu o valor da carga elementar, né? Mas ele descobriu o valor da carga, agora já se estudava os efeitos dela há muito tempo atrás, beleza? Ok, então vamos lá. Quem é o E? Número de elétrons em excesso ou em falta. Em excesso ou em falta. Bom, você lembra, né? Se um corpo está com falta de elétrons, ele está carregado o quê? Positivamente. E se ele está com excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. Então, já está explicado. Professor, quando é que eu uso mais, quando é que eu uso menos? Você vai usar o mais se o corpo tiver com o quê, gente? Com falta de elétrons. Lembra, gente, a gente não fala excesso de prótons, tá? Ou falta de prótons. A gente usa sempre o termo o quê? Elétrons, tá? Se ele está com excesso de prótons é porque ele está com falta de elétrons. Porque falar que está em excesso ou em falta dá a entender que ele ganhou ou perdeu aquilo, né? E o próton, lembra bem, corpo nenhum perde próton, a não ser na fissão nuclear, né? Você quebrar o núcleo atômico, aí é outra história também, tá bom? Então a gente sempre usa o termo falta de elétron ou excesso de elétron. Se ele tiver com falta de elétron, a gente usa o sinal positivo. Se tiver com excesso, a gente usa o sinal que é negativo. Legal? Curiosidade. Qual é a carga, né? Imagine que esse pincel, isso é impossível, mas esse pincel, ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron apenas, qual que é a carga dele? A carga dele vai ser 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quanto vai ser? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Mas se ele ganhou 2, se ele ganhou 2, 2 vezes 1,6 vai ser quanto? 3,2 vezes 10 a menos 19. E se ele ganhou 3, né? 3 vezes 1,6, 4,8. Olha só, vai existir, existe a carga elétrica, ó. Existe a carga elétrica. Existe a carga elétrica, vamos inventar aqui, 3,5 vezes 10 a menos 19 coulombs. Existe essa carga? Resposta: não, não existe essa carga. Por quê? A carga elétrica, a gente fala que ela é quantizada. Mas, professor, quantizada não é física quântica? Não. Quantizada é qualquer coisa que tem quantidades específicas, tá? A carga elétrica, ela é quantizada. Por quê? Ser quantizada significa que ela tem um número inteiro, esse N aqui é um número inteiro, tá? N é um número de elétrons. Bom, se a gente trabalha com a ideia do elétron ser indivisível, tá? Então esse N, obviamente, vai ter que ser um número o quê? Inteiro. Por isso que a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica, ela é quantizada. Sempre vai ser um número inteiro múltiplo de quem? Da carga elementar. Tá bom? Então, por que não existe o 3,5 vezes 10 a menos 19? Não existe porque 3,5 não é múltiplo do 1,6. Tudo bem? Agora, gente, pode ter um 3,5 vezes 10 a menos 12? Pode, porque aí nunca esse 3,5 será um número exato. Com certeza ele vai ser um número exato, um múltiplo exato lá no experimento desse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Eu coloquei até na mesma potência para você ver que não dá, porque 2 vezes 1,6 dá 3,2. Então, quer dizer, o 3,5 está entre o 2 e o 3. Então, né, entre o N igual a 2 e 3. Então, não existe essa carga aqui. Legal? Beleza. Então, se a gente já viu o que é
quantidade de carga elétrica, agora nós vamos para o segundo processo de eletrização, que é a chamada eletrização por contato, que a gente usa essa quantidade de carga elétrica. Então, pessoal, vamos lá. Eletrização por contato, né? A gente viu eletrização por atrito, esse é o segundo método de eletrização. Bom, a gente já viu o que é carga elétrica, né? Você já viu a quantidade de carga elétrica de um corpo. Então vamos supor duas esferas idênticas, tá? Com quantidade de carga QA e QB. Professor, as duas têm que ser positivas ou as duas negativas? Não, pode ser as duas positivas, as duas negativas, uma positiva, outra negativa, tanto faz, tá bom? E eu pego essas duas esferas condutoras, tá? Esferas, até esqueci aqui, esferas condutoras idênticas. Se eu encostar essas esferas, a carga, o somatório das cargas elétricas QA e QB vai distribuir nas duas. E quando eu afasto elas de novo, o que vai acontecer? Cada uma das esferas vai ficar com metade da soma das cargas iniciais. Ou seja, se as esferas forem idênticas, quando eu as separo, a carga final das duas, que eu aqui estou chamando de QA' e QB', é igual à média aritmética das somas das duas cargas iniciais. Então o que eu tenho? O QA' vai ser igual ao QB', que é o QA mais o QB sobre 2. Cada um fica com metade das cargas. Isso para esferas o quê? Idênticas. Professor, se as esferas não forem idênticas, aí, gente, se as esferas não forem idênticas, a carga de cada esfera é diretamente proporcional ao raio da esfera, tá? E isso ocorre, na verdade, porque a gente ainda não estudou isso, mas o chamado equilíbrio eletrostático, ele ocorre quando os dois corpos aqui atingem o mesmo potencial elétrico. E lá na frente, quando a gente for estudar potencial elétrico, principalmente potencial de uma esfera, eu provo isso para vocês, tá? Então, se as cargas, se as esferas tiverem raios diferentes, tá? Para raios diferentes, como é que fica essa relação aqui, ó? A relação fica assim, ó. QA' sobre RA igual a QB' sobre RB, tá? A carga final vai ser diretamente proporcional aos raios. Lembrando que, pelo princípio da conservação de cargas, que aí você vai ter que fazer um sisteminha, tá? Esse aqui, ó, para raios diferentes, né? Lembrando o princípio da conservação de cargas, QA' mais QB', ou seja, o somatório das cargas finais, tem que ser igual a quem? QA mais QB. Então, quando os raios das esferas forem diferentes, tá? A relação, você vai montar um sistema com isso aqui, ó. Tudo bem? E isso aqui eu te provo lá no potencial elétrico, tá bom? Legal. Aí, gente, um exemplo aqui dessa situação. Eu tenho 3 esferas condutoras separadas por isolantes, tá? Essas barras aqui são isolantes. As esferas A tem carga 8 microcoulombs. Gente, 1 coulomb é uma carga muito grande, tá? Então aqui na eletrostática é muito comum a gente chamar os submúltiplos do coulomb, tá? Milicoulomb, você lembra que mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, é muito comum isso, tá bom? Então 8 microcoulombs menos 20 microcoulombs e essa neutra. O que significa a carga estar neutra? Que ela não tem prótons nem elétrons? Não, tá? Óbvio que não. Significa que o número de prótons e o número de elétrons aqui é o quê? É o mesmo. Tudo bem? Aí, gente, pede-se, por exemplo, o problema fala assim, eu vou encostar a esfera B na C e separar. Depois eu vou encostar a esfera B na A. E qual será a carga final de cada uma delas?
Então, quando eu encosto a B na C, né, o que eu vou ter? Ó? O QB' vai ser igual ao QC', essa história aqui, ó, tá? Que é o QB mais o QC sobre 2. Aí você faz, ó, menos 20 mais 0, que a carga neutra é nula, né? Mais 0, perdão, sobre 2, tá? Fica menos 20 sobre 2, que dá quanto? Menos 10 microcoulombs para cada uma. Então agora o B já está com menos 10 e aqui menos 10. E aí eu vou encostar o B com a A. E quero saber qual a carga final das três. Quando eu encosto agora o B com a A, lembre-se, o B agora já tem quanto? Menos 10. Então vai ficar, ó, QA', porque o A era o QA inicial, tá? QA' vai ser igual a QB duas linhas, porque o B vai mudar, né? O QB agora já é o QB'. Então, QA' é igual ao QB duas linhas, que é igual ao QA mais o QB', que está encostando nele agora, sobre 2. Quando você pega o QA, que é 8, e o QB', que é menos 10, 8 menos 10, menos 2 por 2, menos 1. Então, conclusão, a carga final do A e do B vai ser menos 1. E a do C? Menos 10. Então, tá aqui, ó. QA' menos 1 microcoulomb, QB' menos 1 e o QC' menos 10. E aí vamos só para fechar isso aqui, para você ver que tudo tem que encaixar. Lembra do princípio da conservação de cargas elétricas, né? Isso aqui é um sistema isolado, um sistema eletricamente isolado, eu só misturei eles, não misturei com outros corpos. Então, num sistema mecanicamente isolado, o somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas o quê? Depois. Quanto que dá o somatório das cargas antes aqui? Ó? Soma tudo. 8 menos 20 mais 0 dá quanto? Menos 12. E no final desse processo que eu misturei uma com outra com uma aqui, né? O que deu no processo? Ó? Uma ficou com menos 1, outra ficou com menos 1 e a outra ficou com menos 10. Qual é a soma total aqui? Menos 12. Quanto tinha dado aqui? Menos 12. Viu? Somatório das cargas antes igual ao somatório das cargas depois. Princípio da conservação de cargas. Legal? Pessoal, no nosso próximo encontro eu vou te apresentar o que é indução elétrica, tá? E como que acontece o processo de eletrização por indução. Tudo bem? Então, grande abraço para vocês, bom estudo, tchau, tchau.